Uma das séries mais esperadas por mim, não sei por vocês, foi Sem Querer Querendo, onde a gente vive praticamente a vida do Chespirito, onde a gente começa a saber tudo sobre a criação de um dos personagens mais legal da TV, ou quem sabe do mundo. É uma série em que o autor trouxe toda aquela questão emocional, aquela questão pessoal do próprio Chespirito, para não perder nada. E eu, como um grande fã do Chaves, admirador do personagem, na verdade de todos os personagens, e gosto muito dessa questão do audiovisual, de bastidores, fiquei apaixonado pela série. E claro que eu não deixaria de gravar. E para quem não me conhece, eu sou Alan e esse é o canal O Geek. E antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Se você for inscrito também, seja bem-vindo. Nunca esqueçam de deixar o like, que é importante para o crescimento do vídeo. Aqui na plataforma do YouTube, deixando o like, você ajuda o vídeo a crescer e isso é muito bom. Inclusive tem vídeos que eu fiz falando sobre a série desde o comecinho, quando saiu as notícias oficiais de que ela seria lançada. Claro, já estava gravando tudo, não com essa produção toda aqui, mas tem uns vídeos desde o começo já, quando saiu as notas, que eu já estava super ansioso para poder assistir. A série basicamente conta toda a história de Chespirito, desde a sua infância aos seus 50 anos, quando ele já estava no auge do sucesso. E no vídeo eu vim fazer uma resenha com vocês porque eu assisto a série desde quando ela foi lançada. Então assim, no dia 5 de junho eu assisti o primeiro capítulo e hoje, que é o dia 24, hoje foi o último capítulo, né? Então assim, cada capítulo ele é super emocionante. Os títulos também são bem assim legais, colocaram títulos bem massa. E pra gente começar a entender um pouco, eu vou começando pela dublagem, que foi algo que realmente para muita gente deixou a desejar e para mim foi maravilhoso. Eu não sei porque eu já comecei a acostumar desde o primeiro episódio com a dublagem. Muitos fãs, muitas pessoas, admiradores, queriam muito que fossem os dubladores reais, no caso os dubladores aqui do Brasil, que dublaram a série do Chaves desde quando começou. Lembrando que durante o tempo também a voz dos personagens foram mudando, né? No caso a série original foram mudando algumas falas, então meio que seria complicado. Mas tem aquela voz do Chaves que a gente já conhece como ninguém, então preferíamos ela. Mas eu acho que ficou bem legal a voz atual, a dublagem tá perfeita, eu gostei demais. Os atores também estão bem entregues, eles conseguiram entregar os personagens de uma forma que tipo assim, você percebe que os trejeitos, a fala, o jeito do rosto, o corpo fala também, a gente percebe que é tudo parecido com os personagens reais. Como eu tava vendo o Pablo Cruz, que fez o Chaves, ele falou que assistiu vários vídeos sobre Chaves para poder meio que entender um pouco mais sobre esse mundo, os gestos, sabe, o jeito do Chespirito, ele conseguiu, né? Eu já vi alguns vídeos do Chespirito, assim, sem ser ele caracterizado de Chaves ou de Chapolin, e ele entregou o jeito de andar, o jeito de se movimentar também, o jeito de falar, o rosto dele falava também, o comportamento, ele praticamente deu de bandeja, né? Deu de mãos assim, tipo, toma aqui o Chaves, né? Não sei nem sequer se me puedo imaginar essa quantidade de gente. E ele chegou a falar que nem assistia o Chaves. Ele chegou a falar que nem era aquele fã do Chaves que acompanhava as coisas, mas pelo menos ele conseguiu nos dar o melhor de todos, né? Que foi o personagem. E fiquemos nós. Ai, me assustaste. Foi sem querer querendo. Um detalhe também muito importante, a aparência. Bom, eu acho que esse cast que escolheu os atores para fazer os personagens, ele foi tão certeiro, mas ele foi tão certeiro que eu pensei assim, nossa, será que são parentes, irmãos? Será que essa maquiagem foi tão perfeita assim? Parece o Chespirito quando jovem, até uma certa idade. Se você parar para perceber bem, colocar as fotos do Chespirito, do Pablo, você percebe que, nossa, gente, eles são muito parecidos, a maquiagem ajudou muito. Em cada capítulo você vai percebendo que ele vai envelhecendo, né, envelhecendo aos pouquinhos assim, e a maquiagem vai ajudando até que no final da série ele aparece mesmo com um Chespirito de 50 anos e sendo o mesmo ator, né? Porque ele criança até a adolescência, até ele bem jovem, era um ator, aí mudou para o Pablo. Então assim, foi efeitos especiais, foi uma jogada de câmera, foi, nossa, foi muito bom.
Muito bom mesmo, a direção conseguiu. Quem escolheu o elenco também tá de parabéns, né? Porque até então o Pablo via muito foto dele só de barba, né? Como eu que estou gravando aqui pra vocês hoje aparecer sem barba, né? Precisei fazer isso só uma vez, pelo menos para dar uma respirada no rosto, enfim. Então ele chegou a entregar bem. E o Juan também, que é o Kiko, gente, ele parece tão Carlos Villagrán, parece tão que tipo, você fica assim meio que... Nossa, gente, eles têm alguma ligação parentesca, porque ele parece muito. E ele explicando a questão da bochecha, como fazer aquela bochecha ficar daquele jeito. São atores que se entregaram mesmo, né? Naquela coisa de eu fazer um personagem porque eu gosto, ou porque gostam, porque eu tenho que ganhar dinheiro, não. Foi dado. Porque uma coisa é você criar um personagem do zero, aí eu vou criar uma produção, vou te dar o perfil de um personagem para você montar. Mas quando já é feito, é muito diferente de quando já é alguma coisa pronta. Lembrando também que ser um personagem do Chaves e não conseguir entregar é muita responsabilidade. Se as vozes, as dublagens já estavam cobrando, imagine se o ator não entregasse tal personagem da forma que a gente conhece, né? E também o Miguel, que fez o Dom Ramon, né, o Seu Madruga. Eu não sei muito bem se o Seu Madruga, no caso o Dom Ramon, era daquele jeito mesmo, mas na série ele parece ser uma pessoa muito calma, sabe? Bem, assim, educado, tem um seu jeito, assim, meio que atrapalhado, bem responsável, ele parece uma pessoa bem responsável, mas fuma toda a série. E, aliás, um ponto aqui, todos os personagens, a maioria de Chaves, todos fumam. Eu não sei que tipo de fumaça é aquela, não sei que tipo de cigarro era aquele, mas vamos pensar assim, imagine um tanto de fumaça que era dentro daquele estúdio de todos os momentos de gravação, porque era muita fumaça, porque era cigarro o tempo inteiro. Isso tipo, meu Deus, que loucura! Madruga, são 14 meses de aluguel. Não estou te confundindo, são 12 meses de aluguel. Uma das coisas mais lindas e interessantes que eu achei foram as criações dos personagens, dos programas e toda a luta do espírito até chegar ao seu momento de sucesso. Como a criação do Chapolin Colorado, que eu achei muito legal. Tem muita coisa que a gente sabe que não existe realmente, que são coisas criadas para poder criar toda aquela história e tal, né? Bom a gente lembrar isso, né? Não tirando um sonho de vocês. Aquela questão dele como grilo, de ter conhecido aquele grilo naquele momento, ter criado a história do Chapolin, que eu já li sobre a história do Chapolin, já vi algo diferente, que é um tal de um grilo, que ele é meio que vermelho, né? O grilo até então que eu vi na série, eu não reparei muito bem a cor dele. Então é um grilo muito conhecido lá no México. Acho que é um grilo, um gafanhoto, isso, um gafanhoto, corrigindo, um gafanhoto. A história do Chaves também foi algo que eu achei muito interessante, dele ter saído na rua, ter pegado vários contextos, e você percebe também que muitos personagens dele vieram das pessoas, de fala de pessoas, da própria filha, quando ela falou Colorado e ele colocou o Chapolin Colorado. E a gente dá uma reparada que praticamente nada foi criado por ele, né? Assim, mais ou menos, tá? Não queiram me engolir. Nada mais ou menos foi criado por ele. Sempre teve um pouco de alguém, alguma coisa assim. Claro, a criação foi do cara, né? Ele criou o personagem e tal. Mas eu falo na questão de falas e comportamentos. Ele saiu para pesquisar e isso é muito bom, né? Inspirações, desde quando não tire direitos, né? Das pessoas, que eu digo direitos autorais. Mas no caso de falas, comportamentos, foi bem legal ele ter feito isso. Ter trazido isso para ele. E ter nascido personagens tão ricos, que fazem tanto sucesso até hoje, né? Chaves é um sucesso estrondoso, né? Quem é que não conhece Chaves? Acho que até a nova geração conhece Chaves de uma forma diferente da gente, né? Mas eles conhecem o Chaves, sabe que é o Kiko, o Seu Madruga, até porque tem vários produtos e outras coisas, fã-clubes ainda existem, marcas que levam o nome de todos eles. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Necesitamos a un grupo que represente la condición humana. Desde todo o comercial, o marketing, os vídeos que foram lançados na internet, já foi muito legal ver isso, porque a série está sendo gravada desde o ano passado. Então, desde já, assim, quando eu vi pela primeira vez ele já caracterizado na série, foi uma emoção.
porque é o momento mais esperado, né? Por mais que tenha o Chapolin Colorado, os outros personagens, mas Chaves é o personagem, um carro-chefe dele, né? Por mais que digam que não, mas o carro-chefe do Chespirito é o Chaves. Os outros personagens começam, não sabe, você vê como foi a criação daquilo tudo. É o chapéu que ele tem desde criança, que ele usou no personagem, foi algo muito bom. E a dificuldade que ele teve também para poder ter o personagem nativo, aliás, todos os seus personagens, tudo que ele fez para poder chegar, a sua insistência para chegar até o sucesso dele. ¿Quién tenemos aquí con ese potencial? A nadie. Entonces tráetelo, carajo. Don Luis, he escuchado hablar mucho de usted. ¿Ah? Puras cosas buenas. Este programa salta de aquí. No va a haber más Chespirito. E foi algo que me chamou muita atenção, essa questão do Chespirito ser tão insistente em querer ver as suas obras rondando, as suas obras sendo vistas por muita gente, as loucuras que ele fazia, meio que as trapaceadas que ele dava para poder ter o seu programa visto pelas pessoas, as suas ideias, que praticamente o Chespirito ele era uma máquina, né? Ele trazia meio que um roteiro muito rico, ele sempre vinha com uma história bem legal, mas poxa, será que essas histórias não tinham que ser conhecidas? Claro que tinha que ser conhecida, e por isso ele insistia ali em mostrar, trocando fitas, tentando trazer coisas assim que chamassem a atenção. A família do Chespirito era a base de tudo, né? A gente via que ele, a Graciela, tinha um companheirismo muito grande em toda a história. Desde o começo ela estava ali com ele, desde a sua subida, desde o seu sucesso, até o ponto crucial na série, quando a fama dele começa a subir e meio que a família fica de lado e você percebe que ela tá ali com ele mesmo assim todo o tempo, querendo ajudá-lo. Ele era um cara muito mulherengo. Tinha questão também com o Kiko. Estamos reciclando esquetes velhas. Estamos numa crise de criatividade. Não tem nada de errado em reaproveitar roteiros e melhorar eles. Olha, pra mim não dá mais. A gente tá tirando pó dos roteiros porque o Roberto não tem mais nenhuma ideia nova. Mas tem a questão da inveja, né? O Carlos Villagrán, não sei muito bem se isso foi totalmente real, mas várias histórias acontecem, né? Dizem que foi por conta mesmo da inveja ou porque o Kiko tava ganhando um destaque muito grande, mas conseguiu ir. Conseguiu, Chaves não saiu do seu topo, não. E ainda voltando sobre a questão da família, ele teve todo o apoio dos filhos, da sua esposa e os amigos, mas ao ponto que chegou a fama e ele tinha muito trabalho mesmo, e não conciliava as coisas e acabou perdendo o mais precioso, que foi a sua família, né? Porque a Graciela ainda continuava amando. Mesmo ela terminou, ela chegou a voltar para ele, tentar salvar, né? Porque se existe amor, existe a questão de salvar o relacionamento. E ela tentou, ela insistiu até que tentou e meio que conseguiu. Um detalhe muito importante também que eu não vi na série assim foi a questão dele com a Florinda, né? Foi muito pouco. No caso, eu não sei se o filho do Roberto, quem criou a série, não quis ir muito a fundo a isso, mas a Florinda Meza ganhou um pouco de destaque. Ganhou só em algumas cenas, mas na real mesmo a Graciela acabou sendo a Dona Chespirita, porque ela acabou ficando com ele. Não sei quanto tempo, né, durou para ele começar a ficar com a Florinda Meza, mas a série entregou o melhor de todos. Então, assim, gostei muito da série, né? Eu queria gravar muito cada capítulo que foi lançado, mas não tinha como, porque tempo, outras coisas, né? Mas eu queria ter gravado desde o primeiro, assim como os outros youtubers fizeram. Mas eu achei melhor fazer esse resumão aqui para não ficar também muito vídeo. Tá todo gravado na semana, eu não iria conseguir. Apesar de que eu tô de férias, minhas férias estão acabando, mas é isso aí. Se você não assistiu a série de Chespirito, assista, porque é muito bom você conhecer todo o crescimento, o nascimento de uma das séries mais bem vistas, mais ricas, mais legais, mais lindas, mais tristes, mais loucas que já foi lançada aí de todas essas séries. Então Chaves, que é originalmente lá do México, né? Teve também a questão da mudança de empresa, né? Ficou na Televisa, no outro canal. Então assim, só sucesso, né?
Só sucesso que o Chespirito conseguiu ganhar muito dinheiro, né? A empresa queria, porque queria colocar ele no canal 8 e comprou o canal 8 só para tê-lo, então assim, porque sabia que era vantagem gastar o dinheiro todo naquele programa. Foi muito bom demais. Então assim, eu poderia fazer este vídeo falando espanhol, não, pero quedaría un poco difícil para mis seguidores comprenderme, ¿no? Al final, Chavo del 8, que originalmente viene de México, pero aquí en Brasil fue un gran suceso. Sus personajes, Chavo, Cilindrina, Don Ramón, Kiko, Dona Florinda, La Bruja, todos. Es bueno conocer un poco de esta historia. Se você não for inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, já vai deixando o like. Eu vou trazer sempre a resenha de alguma coisa aqui pra vocês, um resumo, o lançamento. Tem um tempinho sem gravar, mas eu vou voltar. Eu tô voltando, né? Tem vídeo que eu falei sobre a série do Raul Seixas. Um detalhe pra vocês, eu sou muito péssimo pra assistir série, mas quando é uma série que eu gosto muito, que vem nesse mundo geek, que me interessa, que fez parte da minha vida, uma nostalgia, eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, um beijão do Cris e até o próximo vídeo do canal O Geek.